dia. Ultimamente muita gente tem ficado estarrecida com algumas decisões de ministros do STF. Acabou deixando de ser uma Corte Suprema e se transformou numa mistura de partido político com tribunal de exceção. Mas hoje eu vou me concentrar em uma decisão do ministro Edson Fachin, que foi referendada por outros ministros e depois ampliada na sua aplicação. Trata-se daquela proibição das polícias fazerem operações nas favelas do Rio de Janeiro, uma interferência indevida na política de segurança pública de um Estado da Federação. Eu não sei se essa decisão foi tomada por ignorância, desconhecimento, conchavo político ou má fé, mas ela pode causar danos irreparáveis aos cariocas e abrir um precedente para que o crime assuma determinadas regiões da cidade onde o Estado jamais poderá intervir. No dia 5 de junho, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar solicitada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que pedia a suspensão de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro enquanto perdurar a pandemia da Covid-19. Segundo o jornal Consultor Jurídico, na análise da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que leva ao número 635, Fachin considerou que as operações podem causar ainda mais prejuízo a uma população já fragilizada pelo risco do contágio pelo coronavírus em condições ruins de vida, pois tratam-se de locais com sérios problemas de saneamento básico. Agora eu pergunto para você, qual a relação da pandemia com as operações policiais? Essa população tem condições ruins de vida justamente por causa da atuação e domínio do tráfico e também pela omissão das autoridades que passaram por aqui. O Estado, ele não entra nessas comunidades. Quando a polícia enfrenta os traficantes, a população precisa ficar em casa e trancada com medo, porque não dá nem para pensar para sair na rua. Porque os tiros comem soltos durante um eventual confronto. E na maioria das vezes esses confrontos são provocados pelos traficantes para colocar a culpa na polícia. E eu não estou aqui dizendo que a polícia não erra. Eu acho que policial corrupto que não honra sua farda tem que ser punido e expulso da corporação. Mas essa tática aí de cometer o crime e colocar a culpa na polícia é igual àquela que eu mostrei outro dia em um comentário meu, em que um dos integrantes do MST, para tentar impedir uma reintegração de posse, montou num cavalo e fez o que se chama rabo de fogo para incendiar a fazenda recuperada pelo dono. E do outro lado, os integrantes do MST que ocuparam a fazenda faziam cena, dizendo que estava tudo pegando fogo, que eles estavam em perigo e que ninguém queria apagar o fogo, que isso tinha sido feito para tirar eles de lá. Só não viram que a polícia tinha filmado tudo. Mas voltando à decisão do ministro Fachin. Quer dizer que a população pode entrar em transporte público superlotado, frequentar os shoppings que já reabriram, ir para bares que já funcionam e que não deixaram de funcionar nem um minuto sequer dentro das favelas. Mas a polícia não pode fazer operações nas comunidades por causa do risco de contágio do coronavírus e também das condições ruins de vida que eles levam. Onde isso faz sentido? Cadê a coerência? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E na terça-feira, dia 4 de agosto, ou seja, 2 meses depois, o Supremo Tribunal Federal referendou a decisão liminar que havia proibido essas operações policiais nas favelas do Rio e ainda alertou. A pena é de responsabilização civil e criminal. Veja só, o placar foi de 9-2, com a maioria dos ministros acompanhando o voto do relator, o ministro Luiz Edson Fachin. Mas aí, na segunda-feira, dia 17 de agosto,
o Supremo Tribunal Federal formou maioria para restringir ainda mais as ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Os ministros julgam uma ação do PSB que questiona várias medidas da política de segurança do Estado do Rio. Agora, dessa vez, a polícia não pode mais realizar operações com helicópteros sobrevoando as favelas. E nesse caso, com operações incluindo helicópteros, nem depois que a pandemia acabar. 8 ministros se posicionaram favoravelmente ao aumento das restrições da conduta dos policiais no Rio. No julgamento virtual da corte, o relator do caso, ministro Edson Fachin, foi seguido por Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Quem não vive no mundo de fantasias do Supremo, mas sim na cidade do Rio de Janeiro, sabe que a incompetência e a conivência com o crime dos diversos governantes que passaram pela administração do nosso Estado criaram estados paralelos nessas comunidades, onde existem até julgamentos e a pena de morte, coisa que não é admitida do lado de cá. Mas lá pode, e ninguém faz absolutamente nada. Veja que uma decisão dessas traz um problema muito mais sério. Em 2006, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre ex-guerrilheiros angolanos que estavam atuando na favela do Muquiço, aqui no Rio de Janeiro, a serviço da facção ADA, que é mais conhecida como Amigo dos Amigos. De acordo com as investigações, a tarefa desses estrangeiros era treinar os traficantes em técnicas de combate e de emboscada. Provavelmente para, num primeiro momento, ocupar novos territórios e depois, quem sabe, tomar conta da cidade ou até mesmo do Estado. Tomara que eles não tenham ensinado a colocar minas terrestres que lá em Angola mutilaram milhares e milhares de pessoas. A revista Veja, em março de 2018, publicou uma outra reportagem semelhante, dessa vez sobre ex-militantes que estão treinando integrantes, ou melhor, ex-militares que estão treinando ex-integrantes de facções criminosas com táticas usadas pelo Exército e pela nossa Marinha. Esses instrutores, principalmente ex-paraquedistas e ex-fuzileiros navais, recebem de 3 a 5 mil reais por hora a aula, valor que pode chegar a 50 mil em uma semana. Eles preparam os bandidos para o uso de fuzis, de pistolas, de granadas, para atuar em áreas urbanas irregulares, como as favelas, e a definir rotas de fuga. Recentemente, durante a intervenção militar que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, óbvio que foi antes dessa proibição absurda, durante uma operação de cerco no Morro da Rocinha, na zona sul do Rio, o comportamento dos traficantes fortemente armados chamou a atenção do setor de inteligência do comando militar. Segundo um oficial do Exército, esse grupo seguia claros padrões profissionais, até no gestual de comando. Eram grupos de 8 a 12 homens, e os criminosos se deslocavam de forma bastante coordenada, fazendo disparos seletivos e evitando o contato direto, exatamente como faria uma tropa num ambiente adverso. Entre as lições ensinadas pelos ex-militares também estão o emprego da camuflagem e de algumas técnicas de enfrentamento. Os militares que passam pelo Batalhão de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais, eles fazem cursos e estágios de guerra na selva, na Caatinga, no Pantanal. Eles aprendem a saltar de paraquedas, a executar tiros de precisão, combate pessoal e até ações anfíbias. São oficiais, subtenentes e sargentos. No Comando de Operações Especiais do Exército, o ciclo mais abrangente prepara por 25 semanas para missões de reconhecimento, contra-terrorismo, resgate, evasão, sabotagem, guerrilha e contra-guerrilha.
Por isso, esse pessoal é tão valorizado aí pelas facções no treinamento dos soldados deles. Mas veja que essa medida do ministro Fachin vai até o final do ano. E em apenas 6 meses, por causa dessa decisão do Supremo, e até o final desse estado de emergência por causa da pandemia, esse pessoal vai conseguir acumular uma quantidade de armamento que, na minha opinião, depois nem o exército vai ter condições de enfrentar. Ontem no YouTube, um deputado falava sobre um relatório da inteligência da Polícia do Rio alertando sobre a presença de milícias estrangeiras nos morros, treinando facções criminosas, e dizendo que o STF recebeu as informações antes de proibir o uso de helicópteros nessas operações. Será que é verdade mesmo? Agora eu peço mais 1 minuto da sua atenção. Repare na sequência. A polícia é proibida de entrar nas comunidades. Depois são proibidas as operações com helicópteros. Ex-militares e milícias estrangeiras estão treinando os traficantes. Agora, já existe um grupo tentando impedir que a Polícia Rodoviária Federal faça apreensões de drogas e se limite apenas a verificar a documentação e o limite de velocidade nas estradas. E ontem, de manhã, a Polícia Federal fez uma operação para impedir que a maior facção do país, o PCC, se estabeleça no Rio. Que, sem polícia por perto, fica muito mais fácil, né? E com um governador como o Witzel, nem se fala. Será que isso é só coincidência? Ou é o início de uma nova revolução?